12h07 agora, pelo horário de Brasília. Um escândalo envolvendo denúncias de assédio sexual no governo derrubou o primeiro-ministro do Reino Unido. Boris Johnson promoveu Chris Pincher ao cargo de vice-chefe da bancada do governo, mesmo sabendo do histórico do político. Esse caso acabou gerando muita repercussão negativa. Mesmo assim, Boris Johnson não demitiu o colega e só pediu desculpas depois que o Pincher renunciou ao cargo. Mas aí já era tarde. O primeiro-ministro tinha perdido também o apoio do Partido Conservador. Teve uma debandada dentro do governo de Boris Johnson. Cecília Malan, ao vivo de Londres, na sede do governo do Reino Unido, acompanha todos os desdobramentos desde cedo. Cecília, é o assunto no mundo hoje. Boris Johnson, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Dia de enorme turbulência política por aqui. Como vocês podem imaginar, Boris Johnson já se reuniu com um novo gabinete. Aliados foram chamados para preencher as vagas que se abriram depois da avalanche de renúncias. E ele garantiu que não pretende implementar novas políticas nem tomar decisões fiscais de peso. Vai deixar tudo isso para o próximo primeiro-ministro presentão, né? Mais cedo, Boris Johnson não escondeu que fez de tudo para se agarrar ao cargo, tentou convencer os colegas que ganhou uma enorme maioria em 2019 e que trocar de liderança agora, quando o país sofre o maior aperto de custo de vida em décadas, seria, nas palavras dele, excêntrico. Mas o sistema político aqui não é o presidencialismo e esse mandato não foi para ele pessoalmente, e sim para o Partido Conservador. Além disso, os integrantes do partido claramente perderam a confiança na capacidade dele de liderar. É muito triste deixar o melhor emprego do mundo, disse Boris Johnson na sede do governo. Aqui em Londres, hoje cedo, a pressão era tanta que, se ele não saísse por conta própria, corria o risco de ser tirado à força, porque quase não sobrava mais governo. Foram 60 renúncias em 3 dias, ministros de peso, assessores executivos, secretários das mais diferentes pastas, até aliados de longa data tentaram convencê-lo a sair de forma digna para evitar uma enorme crise constitucional. E Boris finalmente ouviu, aceitou que estava enfraquecido demais, sem a confiança do gabinete, do partido e até de grande parte do país. Ninguém na política é indispensável, ele reconheceu. Vamos ver um pouco da trajetória desse político na reportagem. Ele que é considerado carismático pelos aliados e vaidoso ao extremo pelos críticos. Good afternoon, everybody. A queda do poder veio cheia de drama e controvérsia, assim como vários capítulos da carreira de Boris Johnson. Aos 8 anos, o pequeno Boris teria dito que sua ambição era se tornar rei do mundo. Ele estudou numa das escolas mais tradicionais aqui do Reino Unido e se formou na renomada Universidade de Oxford. Começou a vida profissional como jornalista, até ser eleito deputado. E de 2008 a 2016 foi prefeito da capital britânica. Por 2 anos, foi ministro no governo de Theresa May, até ela renunciar. Boris Johnson nunca foi um político convencional. O cabelo bagunçado e o comportamento incomum quebraram mais do que protocolos. Em 2019, sob aplausos de apoiadores, ele chegou ao cargo de primeiro-ministro. Donald Trump, que na época era o presidente dos Estados Unidos, chegou a fazer uma comparação. Falou que ele é conhecido como Trump britânico. A campanha do conservador foi construída em cima de uma promessa forte: tirar o Reino Unido da União Europeia. Tudo baseado em um plebiscito com votação apertada de anos atrás. Em seu primeiro discurso como chefe de governo, ele segurou um peixe congelado nas mãos para reclamar da burocracia da Europa na hora de exportar produtos. Mas foi no discurso anti-imigração que Boris fincou a campanha pelo Brexit. Falava sobre os riscos de uma adesão da Turquia ao bloco, mesmo sendo bisneto de turcos. No dia 31 de janeiro de 2020, cumpriu a principal promessa de campanha.
O Brexit se concretizou e dividiu o Reino Unido mais uma vez. De um lado, sorrisos largos de apoiadores que acampavam em Londres e renegavam os símbolos europeus. Do outro, um desejo: a gente vai voltar para a União Europeia. Foram 11 meses de transição, pouco tempo para tanta gente se adaptar, principalmente os imigrantes europeus que viviam no Reino Unido sem precisar de qualquer tipo de visto. O período coincidiu com um dos maiores desafios do governo de Boris Johnson e do sistema internacional atual, a pandemia. Primeiro, Boris negou a gravidade da doença. Prometeu continuar apertando a mão de pacientes e estimulou a chamada imunidade de rebanho. O comportamento de risco quase lhe custou a vida. Em abril, Boris foi internado depois de ser infectado com o vírus. Durante uma semana, precisou de cuidados especiais e chegou a ficar na UTI. Quando teve alta, fez um dos mais belos discursos de um chefe de governo durante a pandemia. Agradeceu todos que respeitavam os lockdowns, disse que viu a pressão que o sistema público de saúde estava sofrendo e presenciou a dedicação dos profissionais de saúde. E disse: vou ser grato a eles pelo resto da minha vida. Ainda citou 2 enfermeiros especificamente, Jenny, da Nova Zelândia, e Luís, um imigrante português. Naquela altura, no NHS, Serviço Público de Saúde aqui do Reino Unido, 13% dos funcionários eram imigrantes. Meses depois, o Reino Unido, sob o governo de Boris Johnson, emocionou o mundo, se tornando o primeiro país ocidental a aplicar uma vacina contra a Covid. Mas de lá para cá, o primeiro-ministro foi pulando de crise em crise em um mandato definido por sobreviver a escândalos. Surgiram várias revelações de festas na sede do governo violando as regras do lockdown. Boris chegou a ser multado pela polícia e ainda passou por um voto de desconfiança no mês passado, mas sobreviveu. Também teve a denúncia de uma reforma na residência oficial com doação privada não declarada. Mas Boris conseguia sempre mudar o foco das notícias e seguir no poder. Até chegar à crise mais recente que abalou o governo de vez. Boris promoveu um político conservador acusado de assédio sexual, mesmo sabendo das alegações. A consequência foi uma avalanche de ministros e assessores abandonando o governo por não confiar mais na integridade do líder conservador. A perda de apoio e de autoridade deixou a situação insustentável. A gente tem uma ideia da importância desse momento quando a gente vê a quantidade de jornalistas por aqui e as câmeras todas direcionadas para a porta número 10, que é a residência oficial do primeiro-ministro e também a sede do governo britânico. Ali também é a casa do Larry, o gatinho mais famoso de Downing Street. Há 10 anos mudam os primeiros ministros, mas ele fica. E agora está só esperando o novo morador. Agora, esse pronunciamento oficial da renúncia não foi uma despedida completa, isso porque Boris ainda pretende ficar no cargo até que um novo líder do Partido Conservador seja eleito, um processo que pode demorar, dependendo aí de quantas pessoas entrarem na disputa. Eu já consigo imaginar pelo menos uns 8 nomes, Trali, que vão ser eliminados numa série de votações, até que fiquem só 2 concorrentes e aí os integrantes do Partido Conservador elegem o novo líder. A possibilidade do primeiro-ministro ficar ainda alguns meses no comando foi enfaticamente criticada, como vocês podem imaginar, pela oposição, que quer uma saída imediata dele. Segundo o líder trabalhista Keir Starmer, a renúncia deveria ter acontecido há muito tempo por causa das mentiras, dos escândalos e das fraudes em escala industrial, palavras dele. Para a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, a permanência de Boris Johnson no poder é insustentável. Uma opção seria um primeiro-ministro interino para trazer estabilidade e amenizar todo esse caos político. Mas teria que ser alguém que não
quer disputar a liderança. E aí, Trali, tudo indica que essa lista é bem curta. Valeu, Cecília, muito obrigado. Se essa porta do número 10 aí se abrir, o Boris aparecer de mudança, você registra e chama a gente de volta aqui, por favor. Um abraço, bom trabalho.